Olá, pessoal! Diante da grande participação dos meus seguidores que gostaram da ideia que eu postasse um vídeo falando sobre a possibilidade de falta ao trabalho nessa situação gravosa mundial que é essa pandemia, mesmo eu não sendo especialista em direito do trabalho, eu não posso me furtar em oferecer certas informações técnicas para quem delas precisa. Mas inicialmente ressalto que as informações a seguir não se aplicam para os casos de quem pode realizar o trabalho em casa, o home office, as pessoas que estão no grupo de risco, que são os idosos maiores de 60 anos, lactantes, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas, exemplo, diabetes, e as pessoas que estão com suspeita de estarem contaminadas pelo vírus. Porque nessas três opções, segundo a Lei 13.979, que foi promulgada agora em fevereiro de 2020, nessas situações a falta ao trabalho é justificada. E a primeira situação a ser tratada, então, é que mesmo que a gente esteja vivendo essa situação gravosa de nível mundial, a falta ao trabalho não é justificada se não estiver elencada nas três situações que eu mencionei anteriormente. Contudo, não impede a empresa, pelo contrário, o empregador ele tem a obrigação de manter a salubridade no ambiente de trabalho. Isso é garantido pela Constituição Federal de 1988. E o que é manter a salubridade do trabalho? É fornecer esses equipamentos para que a prevenção à saúde seja considerada eficaz, que neste caso são álcool gel, luvas em determinados casos, máscara, o ambiente limpo, mas claro, não é para manter essas situações, para manter o ambiente limpo, digamos, que o empregador vai expor ou submeter o empregado a situações mais gravosas. Uma segunda situação é quando, por exemplo, há um decreto em nível municipal determinando que certos estabelecimentos que praticam ou desenvolvam certas atividades devam fechar as portas, suspender o trabalho por determinado tempo ou tempo indeterminado. Como é que fica a relação de trabalho? Quais são os direitos do empregado? Bem, a gente também não tem uma regulação específica para esses casos, uma regulamentação legal, porque é uma situação nova, é um fato imprevisível. Então, para garantir os direitos, para saber quais são os direitos, a gente tem que levar como base uma ampla comunicação entre as relações de trabalho, entre o empregado e o empregador, discutindo, usando do bom senso, o que pode ser diminuído, o que pode ser aberto mão, considerando sim que as duas partes vão ter que ceder, porque é uma situação nova, a gente não esperava, a gente nem queria que tivesse acontecendo. E sim, o risco do trabalho, do empreendimento, é do empregador. Contudo, essa é uma situação tão imprevisível, como eu disse, que ela se configura como uma situação de caso fortuito, uma situação de caso de força maior. Então, o que se sugere nesses casos é que, quando o empreendimento vai fechar as portas e o empregado está em dúvida sobre quais direitos lhe serão garantidos, se não tiver um sindicato que vá atuar para essa categoria, as partes dessa relação negocial vão ter que conversar e chegar num consenso. Nesse momento, não tem quem vai sair com mais ou menos, melhores ou piores condições. Todos nós estamos frente a uma situação muito difícil e perigosa e vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Alguns vão abrir mão de alguns direitos ou talvez valores a menos. Ou o próprio, no polo do empregador, vai estar abrindo mão de pagar sem ter o trabalho. São esses exemplos que eu tô dando. A gente não tem uma regulamentação específica, mas a gente precisa da comunicação entre as partes, do bom senso e da preocupação não só com a saúde individual, mas com a saúde coletiva, para que assim, em algumas semanas, tudo isso tenha passado, nós estejamos seguros para voltar à nossa rotina. Claro que aqui eu não tive o condão de eximir, de listar todas as possibilidades, mas sim de deixar claro a vocês que a gente não tem uma resposta certa, mas a gente precisa ter empatia com cada um nesse momento, fazer o que a gente acha que seria certo, se colocar no lugar do outro e atentar às normas que os órgãos, as agências reguladoras de saúde estão passando, que é quem entende do assunto e é o que nós devemos observar.